A graça e a paz de Jesus, amados, retornando do nosso pão da casa. Nós estamos lendo Daniel, capítulo 10. E Daniel tem uma visão, na época do rei Ciro, rei da Pérsia, quando ele passa um tempo de jejum. E é isso que me chama a atenção no texto. Quando Daniel se aplica a jejuar, e ele faz isso por 3 semanas seguidas. Ele diz que não comeu carne, e ele fez um jejum. A gente não sabe especificamente se ele ficou completamente com fome ou se tirou alguns elementos, ou se fez jejuns de 24 horas. O fato é que ele se aplicou a fazer o jejum, e quando olhamos o jejum, nós entendemos o jejum como um tempo de oração intensificada, como se eu estivesse dizendo para Deus: Senhor, sou todo ouvidos para receber de Ti, para entender de Ti. Eu sei que muitos religiosos, eles fazem jejuns como se fosse algo que eles estivessem usando uma moeda de troca para que Deus pudesse respondê-los. Mas nada está mais distante da verdade a respeito do jejum do que um pensamento como esse. Assim, Deus, nós não podemos fazer barganha com Deus. Deus tem tudo. Nada que a gente vai fazer vai torcer o braço de Deus para nos responder, né? Quanto mais um jejum. Não, o jejum é para nos deixar sensíveis à voz de Deus. Então, no tempo em que Daniel ficou jejuando, ele ficou sensível à voz de Deus. Eu desafio você, num tempo onde você está cheio de dúvidas e não sabe determinada direção, assim, você que é cristão, se coloca diante de Deus em jejum. E esse estado vai te colocar com um coração sensível para ouvir a voz de Deus. Há 3 coisas que fazem parte da nossa prática cristã. Jejuar é uma delas. Ler a palavra é outra. Orar é outra. Ofertar, dar esmolas é outra. Tudo isso é algo que os cristãos fazem como prática das boas obras. E nós somos chamados a jejuar, convidados a jejuar. Jesus, quando ele traz ali o Sermão do Monte, ele não diz assim, se você jejuar. Ele diz quando você jejuar. Quer dizer, esse quando está implicando que ele espera que a gente jejue. Quando Daniel faz isso, algo é mostrado para ele. Porque desde o início, quando ele ora, a Bíblia diz que a oração dele chega lá no céu. Mas a resposta não vem na mesma hora. Dura 21 dias para a resposta chegar através de um anjo. E o anjo explica o que estava acontecendo. Ele diz assim, desde o início a tua oração foi ouvida, mas quando eu vim trazer a resposta, o príncipe da Pérsia me deteve. Que príncipe da Pérsia é esse? Não é um homem, são seres celestiais, são demônios nas regiões celestiais que batalham contra o reino de Deus, contra as coisas de Deus. Ele batalha contra a sua oração, e houve resistência para essa resposta. Então há muito mais entre o céu e a terra do que a gente consegue enxergar. E eu gosto desse texto de Daniel capítulo 10, depois você pode ler ele lá na sua Bíblia, porque você vai perceber que há uma guerra celestial, invisível aos olhos dos homens, mas que quando nós estamos orando, quando nós estamos jejuando, assim, Deus manda anjos para guerrear do nosso lado e nos dar a resposta das direções dele. Por causa disso, Daniel teve revelação, quer dizer, tudo que a gente precisa é ver como Deus vê, como nós já falamos. Então, a resposta veio até ele. As resistências foram rompidas. Né? A resposta que ele desejava da parte do céu veio, mas não sem luta. Né? Então, saiba que quando você está orando, quando você está jejuando, quando você está buscando na base correta, que é na justiça de Cristo, né? Quando nós estamos nessa base, os céus, eles vão estar abertos para nós. Não quer dizer que não vai ter luta, mas os céus estão abertos, né? E anjos estão lutando ao nosso lado, para que as respostas de Deus cheguem até nós. Amém, meu amado? Então, Deus te abençoe, receba o pão da casa.